Olá pessoal, bem-vindos ao Serjão Matemática, aula 7 de Geometria Plana, continuando o conteúdo triângulos. Pessoal, se fizer sentido para você, já se inscreve no canal, já dá o joinha para mim, ativa as notificações e, é claro, deixe seu comentário. Olha o que eu preparei para vocês aqui sobre triângulos. Olha, primeiro, conceitos iniciais de triângulo. Veja bem, triângulo, definição. Considere três pontos A, B e C não colineares. Está aqui, ó, três pontos A, B e C não colineares. Chamamos de triângulo a união dos segmentos AB, BC e CA, ou AC. Então, quando eu fizer a união desses três pontos, eu vou ter uma região chamada triângulo. Então, o triângulo ABC ele é igual à união de AB, união de BC e união de CA. Aqui, ó, a união desses três segmentos de região. Então, isso é um triângulo. Quais são os elementos de um triângulo, pessoal? O triângulo, ele possui vértices. Então, vértice A, B e C. O triângulo possui os lados, né? O segmento de reta AB, segmento de reta BC, segmento de reta CA. O triângulo possui, ó, eu posso chamar aqui também, ó, é normal, oposto ao vértice Azão, chamar de Azinho. Oposto ao vértice Bzão, chamar de Bzinho. Oposto ao vértice Czão, chamar de Czinho, né? Também normal esse tipo de notação. Ângulos, olha, o ângulo BAC é este ângulo aqui, ó, BAC, que pode ser representado assim ou assim. Este ângulo aqui, ó, esse é o ângulo A, A chapeuzinho aqui em vermelho, ó, também chamado de BAC. Esse ângulo é o ângulo interno, o ângulo interno. Nós temos o ângulo ACB, ABC, ABC, que é este, eu posso chamar também de B, e temos o ângulo interno também, BCA, que eu também posso chamar de ângulo C. Aqui, os ângulos internos, ângulos internos. Nós temos também ângulos externos, que nós veremos na próxima aula. Mas aqui, o triângulo com seus elementos iniciais. Classificação. O triângulo pode se classificar quanto aos lados como sendo equilátero. O triângulo equilátero possui três lados congruentes, né, de mesma medida. Aqui, ó, possui três lados congruentes. Ele vai ser equilátero, três lados iguais. Os ângulos internos também serão iguais. Então, ele é equilátero e equiângulo. Então, esse ângulo vai ser igual ao outro, que vai ser igual ao outro, que vai medir, neste caso do triângulo equilátero, 60 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos é igual a 180, como nós veremos aqui. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, no caso do triângulo equilátero, cada ângulo mede 60 graus. Triângulo isósceles. No triângulo isósceles, esse lado congruente a este, né? Ele tem dois lados congruentes, possui dois lados congruentes. Então, ele vai ter dois ângulos da base também congruentes. Observem, pessoal, ó. Se esse lado aqui, esse ângulo enxerga esse lado, esse ângulo aqui enxerga esse lado. Se os dois lados são congruentes, os ângulos também são congruentes. Os ângulos onde os lados, o lado onde os ângulos são congruentes, a gente chama de base. A base. Então, o triângulo isósceles tem dois lados congruentes. A gente vai ver aqui que ele pode ter o terceiro também. Ter dois lados congruentes não é dois iguais e um diferente, tá? Dois iguais. O terceiro também pode ser igual. O que eu quero dizer a vocês é que o equilátero também é isósceles. Todo equilátero é isósceles. Verdade. A recíproca não é verdadeira. O triângulo escaleno. Três lados diferentes, consequentemente, três ângulos também diferentes. Três lados e três ângulos são diferentes entre si. Então, está aqui a classificação. Quanto aos lados, o equilátero, três lados congruentes, e ele é equiângulo também. O isósceles, dois lados congruentes e dois ângulos da base congruentes também. O escaleno, os três lados diferentes, os três ângulos internos diferentes também. Classificação quanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo. Ou seja, todos os ângulos são menores que 90. Olha lá, ó. Possui todos os ângulos internos agudos. Ele pode ser retângulo. Possui um ângulo reto igual a 90. Ele pode ser... Opa, volta aqui. Hipotenusa, escrevi ali, tá vendo? Só para lembrar você que
quando o triângulo é retângulo, esse lado oposto ao ângulo de 90 graus recebe o nome de hipotenusa. A hipotenusa é o maior dos lados de um triângulo retângulo. Ele está sempre na frente do ângulo de 90 graus. O triângulo chamado obtusângulo, ele possui um ângulo obtuso. Este ângulo aqui, por exemplo, pelo meu desenho, ele é maior que 90. Um ângulo interno obtuso significa o quê? Maior que 90. Lembrando a você que eu só consigo ter um obtuso, já que a soma tem que ser 180. Então, consigo só um ângulo obtuso, então os outros dois são agudos. Aqui está a classificação em relação aos ângulos. Agora, veja bem, teorema muito importante, teorema angular de Tales. Se eu pegar um triângulo com a projeção de um dos lados, o triângulo com a projeção, eu vou montar aqui para vocês observarem os ângulos internos e externos. Embora nesse vídeo nós trataremos apenas da soma dos ângulos internos. No próximo vídeo, na próxima aula, a soma dos externos. Então observe, se eu chamar aqui, se esse vértice é Azão, eu vou chamar esse lado oposto de Azinho. Oposto ao vértice Bzão, Bzinho. Oposto ao vértice Czão, Czinho. E o ângulo interno do vértice A, vou chamar de A chapeuzinho, o interno de B, o interno de C. Observe que eu tenho um externo aqui também, que é assunto da próxima aula. O ângulo A externo. Observe ainda que o ângulo A interno somado ao externo tem que dar 180 graus, porque é meia circunferência aqui, né? Então, se esse aqui é B, esse aqui vai ser o B externo. Se aqui é C, esse vai ser o C externo. Fiz o desenho aqui de ângulos internos e externos. Embora o nosso estudo é só o ângulo em vermelho, só a soma dos ângulos internos nessa aula. Na próxima aula, a soma dos externos. Então, observe aqui o seguinte. O que diz o teorema angular de Tales? Diz que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. É muito comum o aluno saber que a soma é 180 graus, mas não é tão comum o aluno saber que o nome disso é teorema angular de Tales. Teorema angular de Tales. Não confunda com teorema de Tales. O teorema de Tales ocorre na proporção do feixe de retas paralelas cortadas por transversal. Aqui é teorema angular. O teorema angular de Tales me afirma que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Está aqui, um ângulo A mais um ângulo B mais um ângulo C, 180. Agora eu pergunto, por que essa soma é 180? Está aqui, Considere um triângulo ABC. Vamos aqui mostrar, né? Vamos provar aqui que a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, olha só, se eu colocar os ângulos internos, A, B e C, eu tenho o ângulo A, o ângulo interno B, o ângulo C. Se eu traçar uma reta no vértice A, vou escrever aqui, trace uma reta R no vértice A paralela a BC. Então, tracei, aqui está BC, R paralela a BC, está aqui. Traçando uma reta no vértice A paralela a BC, tá ali. Agora, olha só, se eu pegar um ponto de cá, um ponto B, eu consigo observar um ângulo aqui, o ângulo BAD, esse ângulo. Então, olha só, o ângulo BAD é este aqui, ele é congruente, de mesma medida ao ângulo ABC. ABC é este. Então, eles são alternos internos, Alternos internos. Tem esse conteúdo aí nas aulas anteriores. Alternos internos. Então, observe que os alternos internos, duas paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulo é alterno interno com este. Alterno interno com este. Então, eles são congruentes. Congruentes, ou seja, então, o ângulo BAD, que é B, chapeuzinho, é congruente ao A. Não, o BAD é congruente ao ABC. Esse é alterno interno com esse. O mesmo ocorre de cá. Se eu pegar um ponto aqui, um ponto E, observe que o ângulo CAE, esse ângulo, é congruente a ACB, porque são alternos internos também. Olha só, EAC é esse ângulo aqui, ele é congruente ao ACB.
Então esse também é congruente a esse, porque eles são alternos internos. E aqui dá para observar claramente, se uma volta completa é 360 graus, aqui é metade de uma volta. Meia volta é 180 graus. Então o B mais A mais C tem que ser 180, que está provado aqui matematicamente. O ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180, ou seja, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus na geometria euclidiana, nessa geometria nossa aqui, geometria plana euclidiana. Vamos ver como isso acontece, pessoal. Olha só, o triângulo ABC ao lado é... O que é? Qual a natureza dele? Ó, será que ele é equilátero? Equilátero, os três lados iguais, os ângulos também iguais? Não está aparecendo, né? Esse ângulo aqui é diferente desse. Né? Então, equilátero não deve ser. Acutângulo. Que é acutângulo? Os três ângulos menores que 90. E escaleno. Olha, escaleno ele é. Né? Três lados diferentes. Escaleno, três lados diferentes. Como é que eu sei que os lados são diferentes? Os ângulos são diferentes. Então, escaleno ele é. Agora, acutângulo, eu vou ter que saber o valor de x para saber se os três ângulos são menores que 90. São agudos, né? Olha aqui, obtusângulo e isósceles. Será que esse ângulo é maior que 90? Isósceles ele não é. Porque se fosse isósceles, teria dois ângulos iguais. Aqui é 3x, aqui 2x, aqui x. Ele não é isósceles. Né? Escaleno ele é. Ele não é equilátero. Então nós estamos entre a letra B e C. Será que ele é retângulo e escaleno? Olha só. Como eu tenho ali as variáveis nos ângulos internos, eu vou utilizar o teorema angular de Tales. Teorema angular de Tales. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, x mais 2x mais 3x igual a 180. 6x igual a 180. O x é 30. Se o x é 30, esse ângulo aqui é 30 vezes 2, 60. Esse é 30 vezes 3, 90. Que me dá um triângulo retângulo, uma vez que eu já sabia que ele era escaleno. Alternativa B. Letra D é retângulo e é escaleno. Retângulo e escaleno. Ângulo de 90 graus e os três lados são diferentes entre si. Olha a outra questão que eu trouxe. Importante essa ideia, pessoal. É dado um triângulo ABC cujos ângulos são o ângulo P, que está entre os vértices A e C, ó, o ângulo ABC é 70, o ACB é 50, o BAC é 60. Sendo assim, qual é o segmento que representa o maior lado do triângulo? Pessoal, o segmento que representa o maior lado está oposto sempre ao maior ângulo. O maior lado sempre se opõe ao maior ângulo. O menor lado sempre se opõe ao menor ângulo. O lado de medida intermediária sempre se opõe ao ângulo de medida intermediária. Então, vamos desenhar a figura. Tá aqui, ó. Pus aqui A, B e C. Vamos escrever que o ângulo ABC é 70. Esse ângulo, ó, 70. O ACB, 50. E o BAC, 60. Observe que a soma dá 180. 60 com 50 vai dar 110, com 70, 180. Então, cadê, ó, o segmento que representa o maior lado? O maior lado se opõe ao maior ângulo. Então, o maior lado está de frente ao maior ângulo. Então, nós vamos ter o segmento AC. O maior lado se opõe ao maior ângulo. Né? Então, nós vamos ter o segmento AC. Pessoal, arrumando aqui o chapeuzinho, aqui, ó. Arrumando aqui o chapeuzinho, né? Aqui o chapeuzinho, arrumando na hora aqui, ó. Maior ângulo. Agora sim. Agora sim. Né? Aqui, ó. Tinha ficado tio, ó. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Então, quando... Logo, resposta, segmento AC. O segmento AC é o maior ângulo, é o maior lado, porque se opõe ao maior ângulo. Eu trouxe mais uma questão. Determine os valores de x mais y mais z mais t nessa figura. Olha lá, então nós temos ali três triângulos. Nós sabemos, por enquanto, só o teorema angular de Tales. A soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, vamos aplicar. Veja bem, quanto vale esse ângulo aqui? Se esse mais esse mais esse é 180, esse aqui, então, seria 180 menos esse. Se a soma dos três é igual a 180, então esse tem que ser 180 menos esse. E observe que ele é oposto pelo vértice. Então,
tanto esse ângulo quanto esse, eles são opostos pelo vértice, eles medem 180 menos x menos y. Né? Então esse é 180 x menos y e o seu oposto também. Eu escrevi só uma vez. Observe que se eu somar os ângulos internos tem que dar 180. Então x mais x menos x é 0, mais y menos y 0, sobraria o 180. Então esse ângulo é 180 menos x menos y. Está aqui. Ele é oposto pelo vértice. De cá a mesma coisa. 180 menos e menos t, o oposto pelo vértice. 180 menos e menos t, que é aqui e aqui, são opostos pelo vértice. E agora eu consegui um triângulo, no qual um ângulo tem a medida 40 graus. Então aqui eu também sei que a soma dos ângulos internos aqui tem que ser 180 também. Então, pelo teorema angular de Tales, o famoso TAT, se eu pegar 180 menos x menos y, mais 180 menos e menos t, mais 40, tem que ser 180. Aqui está. Ó, 180 menos y, mais 180 menos e menos t, mais 40. Aqui eu posso simplificar esse 180 com este. Eu posso passar um para um lado, outro para o outro, né? Ou subtrair dos dois lados, ou simplificar simplesmente. E aqui, ó, 180 mais 40 é 220. Eu vou pegar esse 220, pessoal, passar para o outro membro. Né? Ele vai passar com um sinal oposto, menos 220. Ou então, eu subtraio 220 dos dois lados também, essa operação. E agora eu vou multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1 dos dois lados, eu tenho que x mais y mais e mais t é 220. E é o que está sendo perguntado. Então, nós chegamos no final da questão. Observe que deste modo que está aqui, eu não consigo chegar no x sozinho, no y sozinho, nem no z, nem no t, com essas informações. Precisaria de mais informações. Mas eu consigo somar x mais y mais e mais t, consigo afirmar que ele é 220. Beleza? Nesse terceiro exemplo, assunto da aula hoje, teorema angular de Tales. Pessoal, se fez sentido para você, já se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo lá no Instagram, @SergiãoMatemática. Grande abraço, assista a próxima aula.